E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui, pessoal. Como eu falei nos outros vídeos, né? Que a gente ia começar uma série aí de leitura de esquemas elétricos, né? Para que a gente possa identificar defeitos na linha do aparelho, né? Sendo assim, a gente poder resolver vários problemas na placa. Então hoje eu tirei esse domingo aqui para estar mostrando a vocês, né? Alguns componentes básicos que são importantíssimos para que a placa possa trabalhar no seu perfeito funcionamento, né? Então a gente vai conhecer aqui os componentes aqui, né? A bobina, o diodo, o capacitor e os componentes integrados, que são os CIs, para que a gente possa assim a gente poder ir para o esquema elétrico já conhecendo mais ou menos aqui o aparelho. Claro que todo componente que você retirar da placa ou que você for fazer a medição, você tem que olhar no esquema elétrico para saber qual componente realmente é aquele lá. A gente não pode tirar nenhum componente da placa sem primeiro estar vendo como ele está no esquema elétrico, né? Que ele pode estar bipando dos dois lados, mas a função dele realmente é para estar bipando dos dois lados. Muitas vezes ele está ali na linha do terra, então ele vai estar bipando mesmo dos dois lados. E aí você pode estar pensando que o componente está em curto e muitas vezes ele está no seu funcionamento correto. Beleza? Então aqui, pessoal, temos vários componentes aqui na placa. Não sei se vai estar dando para vocês ver com nitidez aí. Vou tentar dando foco para vocês. Temos vários componentes aqui, ó, saindo aqui do conector da bateria. Temos o conector da bateria aqui. E na saída do conector da bateria temos alguns componentes, beleza? Então é importante que a gente, toda vez que vai fazer uma varredura na placa, a gente comece pela parte aqui do conector da bateria, não é isso? Principalmente se ele tiver dando curto total na placa, porque esse curto total na placa ele acontece justamente nessa região aqui, ó, do início aqui do conector bateria até chegar no Power Mic, que é o nosso Power Manager aqui, beleza? Então vamos lá, essa placa aqui é a placa de um Galaxy Win. A gente está usando ela aqui para a gente estudar esse tipo de componente, né? Então vamos lá, pessoal. Sabendo aqui que o nosso conector da bateria, né? Nosso conector aqui da bateria, ele onde é plugado aqui a bateria com a carga contínua, né? Com a tensão contínua para alimentar o circuito do aparelho. Quando nós colocamos aqui a nossa bateria na tensão contínua, automaticamente a carga que está na bateria vai entrar na tensão primária e vai alimentar alguns componentes aqui da nossa placa, né? Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, se você estiver vendo aí, ó, esse componente aqui, isso aqui é uma bobina, beleza? A maioria das bobinas ela tem esse formato aqui. Ela tem uma partezinha preta aqui no meio, né? E suas extremidades aqui em cor de prata aqui, ó, beleza? Então essa aqui é a bobina. Logo aqui após a bobina, pessoal, temos um diodo, beleza? Esse diodo ele tá aqui na entrada do conector e muitas vezes aqui, ó, na entrada do conector de carga, justamente para fazer o controle da tensão que está entrando no aparelho, beleza? Então assim, para que vocês entendam um pouco a função do diodo, o diodo ele é colocado na linha em paralelo, né? Ele está aqui com uma extremidade no positivo, outra no negativo, seu lado catodo e anodo. O lado catodo, que é o lado negativo do diodo, ele vai estar colocado na linha positiva, onde está correndo a tensão 5 volts. Por que isso, pessoal? Para que se entrar uma tensão maior no aparelho, nosso diodo aqui ele possa
está regulando essa tensão para que essa tensão não passe de uma forma alta e venha queimar o nosso Power Manager, beleza? Então os diodos aí, eles são os controladores de tensão da placa. Eles estão ali justamente para estar colocando a tensão de forma correta, né? Para que não haja picos de tensão na placa e venha queimar o Power Manager. Claro que o diodo ele não trabalha sozinho, né? Tem outros componentes que devem estar próximo do diodo para que ele possa estar fazendo esse trabalho, beleza? Então o diodo ele sempre, na maioria das vezes, vai estar com o lado positivo no terra e o lado negativo do diodo vai estar no positivo, na malha positiva da placa. Fazendo assim, ele vai estar trabalhando da forma correta. E a medição do diodo, pessoal, é o seguinte: você colocando a extremidade positiva do multímetro, né, a ponta positiva do multímetro e a ponta negativa do multímetro, obedecendo aqui as polaridades, né, positivo e negativo do diodo, ele tem que conduzir, beleza? E você invertendo as ponteiras, o diodo ele não pode conduzir. Então, para verificar se o diodo está da forma correta, né, o bom é que se tirasse ele da placa e medisse ele fora da placa. Mas você pode estar vendo aí na escala de continuidade, né, para ver se ele não está dando curto, ou então se fazendo o teste na placa mesmo. Ele não pode conduzir, beleza? A bobina aqui, pessoal, que a gente falou, na maioria das vezes a bobina vai estar sempre ligada em série, né? Vai sempre estar ligada na linha positiva. A bobina ela não pode bipar em continuidade com terra, porque ela está ligada na linha positiva da placa. Então, o que acontece? A bobina ela está aqui, pessoal, na nossa placa, né? Para que ela possa estar colocando a tensão. Quando falta tensão no circuito, a bobina vai estar alimentando essa tensão na linha positiva, para que a linha positiva ela não venha dar oscilações, beleza? Então a bobina trabalha dessa forma. Em algumas vezes, né? Em alguns casos que ela trabalha de uma forma diferente, mas a maioria das vezes trabalha nesse funcionamento, praticamente 90% das vezes, né? Então aqui temos o capacitor, pessoal. O capacitor logo aqui depois do diodo, né? Tá aqui antes do diodo. Esse capacitor também, se você perceber, ele é um pouco clarinho no meio, né? Clarinho no meio. E as suas extremidades aqui da cor da bobina, beleza? Da cor da bobina. Então o capacitor está aqui na placa, no iDevice, né? Na nossa board, justamente para estar filtrando as oscilações da linha, né? As impurezas da linha. Então o capacitor vai estar sempre aí trabalhando para estar limpando essa tensão que entra no nosso aparelho, né? Então pode ver que aqui no Power Manager, que é o gerenciador de carga, tem vários componentes analógicos, né? Componentes como bobina, como resistores, capacitores, não é isso? Para sempre dando uma filtrada para que não entre impurezas para o nosso Power Manager e assim ele venha a queimar. Então é para isso que o capacitor, o diodo e a bobina elas estão na placa por conta disso, não é isso? Então temos aqui um cristal oscilador, beleza? Esse cristal oscilador aqui do Power Manager, que está aqui interligado junto ao Power Manager, ele trabalha fazendo oscilações na placa, não é isso? Como para que a placa possa ter uma pulsação, é como se fosse um coração, não é? Batendo na placa, né? O nosso coração aqui, a gente tem o nosso coração que bombeia o sangue. Temos o motor de um carro, ele também está ali bombeando ali a gasolina, né?
E aqui o nosso oscilador, né, cristal oscilador, que trabalha junto com o Power Manage, né, para estar trazendo essa oscilação para a placa, né, em determinada frequência que a placa precisa para trabalhar de forma correta. Então é isso aí. Então temos aqui, já conhecemos aqui a bobina, né, o diodo, o capacitor, o cristal oscilador, né, pessoal, os circuitos integrados que estão aqui, circuitos integrados, que é o Power Manage, o processador, a memória, no caso, o processador e a memória, que trabalha aqui interligados, né, com comunicação um com o outro, para que possa rodar o software. Então é isso aí. Junto aqui, pessoal, deixa eu ver aqui procurar um resistor aqui. Os resistores, eles são muito pequenos, então fica difícil estar mostrando a vocês aqui no celular. Mas aqui temos um resistor, tá vendo? Cantinho aqui, ó, pretinho, ele parece uma bobina pequena. Então muitas vezes tem bobinas que são desse tamanho, a gente acaba confundindo com resistores. Então é preciso aí estar sempre olhando no esquema elétrico, né, para a gente não poder estar confundindo ele com a bobina. Provavelmente a bobina não vai dar continuidade com terra, né? A bobina não pode dar continuidade com terra, porque a bobina vai estar sempre ligada em série. Porém, o resistor, ele pode estar ligado em série e pode estar ligado em paralelo. Então é bom sempre estar conferindo aí para que a gente não venha a se perder aí, né, na nossa análise. Então tá aqui o nosso resistor. O resistor, ele comprime a tensão, é isso, para que a tensão entre de um lado dele uma tensão equivalente, vamos supor, a 5 volts, e aqui ela saia a 3 volts. Então o resistor, ele resiste, né, a tensão para aquilo que ele foi colocado aqui. Ele vai, do outro lado do resistor, vai sair uma tensão menor, né? Então trabalha assim, dessa forma, o nosso resistor. Então aqui temos as nossas antenas, né, pessoal? Nossos contatos de antena, os conectores FPC, são os conectores aqui da câmera, conector aqui do LCD, né? Que temos aqui o flash, né? Temos o flash aqui. E é isso aí, pessoal. Temos a antena rural. Então, conhecendo esses componentes aí, esses componentes básicos, componentes analógicos e alguns circuitos integrados, né? Conversores DC-DC, tem o conversor boost, que é o elevador de tensão, e o conversor buck, que é aquele que diminui a tensão, né? Que trabalha ali com alguns componentes ali em volta para diminuir a tensão. Então é isso aí. Nessa aula a gente aprendeu alguns componentes, né? Para a gente ter um pouco de ideia da funcionalidade deles, né? Para que eles estão aqui na placa, e também para que a gente possa, conhecendo esses componentes, a gente tem um pouco de ideia para trabalhar com o esquema elétrico. Então na próxima aula, pessoal, a gente vai estar sabendo como medir esses componentes, né? Como medir esses componentes aqui, para verificar se eles estão ok ou com algum defeito. E assim a gente vai começar já tá fazendo aí nossos vídeos aí falando sobre esquemas elétricos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dá um like aí pra gente poder estar criando, fazendo mais vídeos, e assim a gente prosseguir com nossos trabalhos, beleza? Um abraço a todos, fique com Deus.